Alô, meu povo. Boa tarde para todo mundo. Chegamos à nossa tão sonhada semana. Sonhada nada, né? Semana do vestibular. Por gentileza, dê boa tarde aí pro Casequinha no chat, por favor. Enquanto vocês estão dando boa tarde aí pra mim, eu tô mandando um beijo pros stories aqui do ICL. Beijo pra vocês. Fechou? Dá boa tarde, Ana Laura, grande prima Ana Laura. Parada seguinte, Casequinha tá aqui para trazer uma revisãozinha para vocês de química. Tem algumas pessoas aí que eu nunca lembro aqui de estar presente nas aulas, mas muito prazer, eu sou o Caseca, professor de química. E a gente vai resolver alguns exercícios de revisão para o vestibular que a gente tem. Eu sei que alguns farão esse vestibular nesse final de semana e outros farão no próximo final de semana. Só que revisão é revisão, então tá valendo para todas essas duas provas que a gente vai ter, tá? Eu sempre bati na tecla que, cara, vestibular da Universidade Federal de Uberlândia, sei lá, 8 questões de química, dá para fazer na primeira fase? De boa, 6 questões, tranquilo. Ou melhor, vou trazer em porcentagem. Dá para fazer de boa 80%, 70% da prova, sem muito esforço. Só sabendo alguns conceitos básicos de química, que é isso que a UFO cobra em primeira fase. Agora, as provas da segunda fase, elas são um pouquinho mais requintadas, envolvem um pouquinho mais de cálculo, coisa que primeira fase cobra pouquíssimo cálculo. Só que, cara, eu tenho certeza que sim, você percorreu o melhor caminho. ICL. Arrasei agora, né? Ana Laura, arrasei agora, né? Então você percorreu o melhor caminho, então você não vai ter dificuldade nenhuma para fazer essa prova esse final de semana, tá? Então, eu trouxe alguns exercícios aí. E, gente, é revisão da revisão da revisão. Então, às vezes você já conhece o exercício, a gente vai abordar várias coisas dentro do mesmo exercício só para, tipo assim, é assim mesmo. É só para clarear as coisinhas e trazer, aflorar a matéria na sua cabeça para depois de amanhã, tá tranquilo fazer a prova, tá? Confia. O primeiro exercício que está aí na tela é um exercício do vestibular da UFO de 2019. E, cara, arrasei, né, Sofia? Garota propaganda. É o seguinte, repara o seguinte. Esse vestibular é de 2019 e UFO-MG 2019. E olha o início do enunciado. No início de fevereiro de 2019. A UFO ama trazer contexto do ano do vestibular. Cara, eu tenho certeza absoluta, o que você mais vai ler no vestibular da UFO desse ano é Covid-19. O que você mais vai ler é pandemia, tá? Porque a UFO ama contextualizar os fatos daquele ano que está ocorrendo no vestibular. Então, atentem-se a isso. Espero que vocês estejam muito bem informados em relação a tudo que envolve essa questão da pandemia e etc. Tá? Esse exercício, ele traz a notícia aí que 99 pessoas morreram em fim de semana vítimas de bebida alcoólica adulterada. Muitas outras foram hospitalizadas em uma região entre os estados de... esses nomes maravilhosos aí. No norte, a 100 km da capital de Nova Delhi. Isso é na Índia. E, quer ver eu contextualizar esse fato de 2019 na Índia para a questão da pandemia? Acho que eu comentei com vocês em outras oportunidades que no México, no início da pandemia, uma das decisões que eles tomaram, o governo tomou, é que não é fechar os bares, é parar a produção de bebida alcoólica. Então, tipo assim, é como se aqui no Brasil chegasse na Ambev e falasse: não é mais para produzir bebida alcoólica. Então a Ambev encerraria a produção. Só que aqui no Brasil não. Aqui no Brasil a gente fecha os bares, a Ambev estralando de produzir bebida e a gente vai comprar a bebida de uma forma, não nos bares, mas no supermercado. Às vezes quando não pode ir no supermercado a gente dá o nosso jeitinho. A gente fazia isso, tá? Eu não fazia isso. Só que aconteceu no México. Eles encerraram a produção de bebida alcoólica. Então não achava lugar nenhum produzindo. Automaticamente, quando não tem produção, mas ainda tem uma procura grande dos consumidores, começou a produzir bebida alcoólica clandestina. Galera, quando eles começam a produzir bebida alcoólica clandestina, que é até o exercício está aí na tela,
Ao invés deles colocarem etanol, que é o álcool da bebida alcoólica, eles colocam metanol. E o problema está aí. O metanol é extremamente tóxico. E eu vou desenhar, tá? Aí a gente está fugindo um pouquinho da química orgânica, tá fugindo um pouquinho da química geral, indo lá para a química orgânica. Vocês estão cansados de saber que quando a gente fala de etanol, eu estou falando de uma cadeia carbônica com 2 carbonos. O an do etanol é essa ligação simples entre carbonos. E o ol nada mais é do que essa hidroxila ligada a um carbono saturado, caracterizando a função orgânica álcool. E, galera, dispensa comentários. O etanol é o da bebida alcoólica, é o dos postos de combustível. E o etanol, como ele é o da bebida alcoólica, ele não faz mal. Aliás, ele faz muito bem, né? A gente tomar um álcoolzinho de vez em quando, socialmente, tá? Ele faz bem demais. Mas, em bebidas adulteradas, ao invés deles colocarem o etanol, ou produzirem o etanol nessa bebida, eles colocam o metanol, mete um carbono. Tá aí. Ah, Caseca, mas a diferença é só um carbono. Sim, mas esse doidão aqui, ele é extremamente tóxico. O BO é você tomar ele. E lá no México, eles começaram a produzir bebidas clandestinas. 100 pessoas morreram ao ingerir bebidas adulteradas. Ao invés de ter etanol, tem o metanol. E ele desembola o texto e no final ele fala assim, ó. A notícia publicada na imprensa mundial revelou a produção clandestina de bebidas alcoólicas na Índia, aí contextualizando, no México no início da pandemia em 2020. A morte de indianos que consumiram essa bebida ocorreu por quê? Letra A, o metanol, adicionado à mistura e largamente utilizado como solvente industrial, é altamente tóxico. Resposta verdadeira já é a letra A, de alegria, e A, de Ana Laura. Tá? Exercício tranquilo. Aí, quando eu falo que o vestibular da UFO é extremamente conceitual, é simples, galera. É saber que o metanol é tóxico. É saber que o etanol, ele é o da bebida alcoólica. É conceitual, tranquilo. O cara que domina essas pequenas coisinhas da química, chega nesse exercício, gasta 30 segundos, lê ele e tchau, vai pro próximo. Então, repito, o metanol é extremamente tóxico. Eu vou usar esse próximo slide aqui. Vamos só desmistificar os próximos itens. O etanol presente na mistura, apesar de ser atóxico, até aí verdadeiro, deve ser utilizado apenas como biocombustível. Ele é um biocombustível, mas ele não é utilizado apenas como biocombustível, ele também é o da bebida alcoólica. Por isso que esse item aqui é falso. Letra C, a mistura metanol e etanol, que forma um sistema heterogêneo, já está falso. Etanol e metanol, eles fazem ligação de hidrogênio um com o outro pela presença do grupo hidroxila. Então, eles formam uma mistura homogênea e não heterogênea, item falso. Letra D, a água responsável pela diluição da bebida faz interações fortes com essa mistura, até aqui verdadeiro, aumentando sua toxicidez. Se você jogar mais água, você não vai aumentar a toxicidez, você vai diluir, você vai diminuir essa toxicidez. Então, esse item é falso. Resposta letra A, de amor. Tá? Eu vou colocar aqui, bem rápido, tá? Mais 3 substâncias orgânicas que eu quero que vocês memorizem que a UFO ama o nome usual dessas substâncias. Eu vou colocar aqui para vocês um composto orgânico que tem nome. Ele se chama propanona. É uma cetona, grupo funcional cetona pela presença da carbonila aqui entre 2 carbonos. A propanona é também chamada de acetona. Sim, é que vocês passam, as mulheres principalmente, passam para tirar o esmalte da unha. A acetona está aí, é a propanona. Tem outra, que é o que eu chamo de propanal. Mentira, metanal. Casequinha, me fala mais sobre o metanal. O metanal é um aldeído com 1 carbono. E o metanal, ele é o presente no formol, substância clássica que a UFO ama cobrar. E tem mais uma, que é um ácido carboxílico que apresenta 2 carbonos, ácido carboxílico C-OOH, e esses 2 carbonos faz com que o nome dele seja ácido etanoico. Espera que eu vou espirrar, passou. Calma que é um espirro do bem, tá? Esse é o ácido carboxílico com 2 carbonos. E ele tem nome, ácido etanoico. Galera, o ácido etanoico é também chamado de ácido acético. Caseca, por que ele é tão famosinho assim, o ácido acético? O ácido acético é presente no vinagre, tá? Vinagre. Então, essas 3 substâncias, junto com metanol e etanol,
são uns compostos orgânicos bem clássicos que a UFU, Universidade Federal de Uberlândia, ama cobrar em processo seletivo. Beleza? Primeiro exercício, já era. Segundo exercício, manda um ok pra mim. Vamos mandando um ok. A quebrada toda mandando um ok pro Casequinha. Vai, no chat. Isso. Olha, todo mundo tá mandando ok. Obrigado, Ana Sofia, Ana Laura, Letícia, Eduardo. Vamos lá. Cristiane. O segundo exercício, ele fala... Alfredão aí. Também, de 2019, ele fala o seguinte. No dia 11 de fevereiro, comemora-se o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Data estabelecida pela Assembleia Geral da ONU em reconhecimento ao trabalho feminino para o desenvolvimento científico. Dentre tantas mulheres, contribuíram para a ciência no século XX a física nuclear austríaca Lisa Meitner. Se destacou por suas descobertas, olha o que o Casequinha vai destacar. Teoria da fissão nuclear. Ela está falando da fissão nuclear. Está dentro de radioatividade e quando a gente fala de fissão nuclear, vou dar um processo aqui bem clássico para vocês. Normalmente a fissão nuclear, ela acontece com urânio, tá? No urânio 235. Só um detalhe, curiosidade. O urânio ele tem dois isótopos, o de massa 235 e o de massa 238. O 235 é o isótopo do urânio que sofre fissão nuclear. A gente fala que o urânio 235 é o fissionável, o termo é esse. Mas o que acontece? Eu tenho aqui o núcleo do urânio, bonitinho, que tem prótons, nêutrons dentro do núcleo. Só que, se eu pegar esse átomo de urânio e bombardeá-lo com nêutron, o que vai acontecer? Esse nêutron, ele vai gerar uma instabilidade nesse núcleo do urânio e vai fazer com que esse urânio ele quebre em dois átomos menores. Galera, isso tem nome, fissão nuclear. Ah, Casequinha, então a fissão nuclear é a quebra de um átomo em dois átomos menores. Sim, fissão é quebra, fusão é a união. Casequinha, a curiosidade desse processo, que eu vou até colocar um nêutron como sendo uma bolinha vermelha, tá? A fissão nuclear do urânio, quebrando em dois átomos menores, faz com que ele libere mais 3 nêutrons. E a chave do roleta é aqui. Porque existe um processo que nós chamamos de reação em cadeia. Caseca, me explica melhor a reação em cadeia. A reação em cadeia consiste no seguinte. Como se nós observarmos aqui, o nêutron, ele é o precursor do processo. Mas, quando o urânio quebra em dois átomos menores, liberam-se mais 3 nêutrons. Onde eu quero chegar? Que eu posso pegar simplesmente esses 3 nêutrons que foram formados e bombardear mais 3 átomos de urânio. Ah, Casequinha, se eu bombardear mais 3 átomos de urânio, eu vou fazer mais 3 processos de fissão nuclear. E essa reação aqui é um processo de reação em cadeia, porque vai quebrar mais em 2 menores. E o que vai acontecer? Vai produzir mais nêutrons aqui, mais 3 nêutrons aqui, mais 3 nêutrons aqui. Então a gente vai ter essa reação em cadeia. E isso, comunidade, libera muita energia. E a fissão nuclear é o princípio de funcionamento da usina nuclear. É transformar energia, a partir do átomo, energia nuclear, em energia elétrica, uma fonte alternativa de energia, sim, tá? Então é isso que acontece com a fissão nuclear. Bomba de Hiroshima, bomba de Nagasaki, tudo envolvendo fissão nuclear, do urânio e do plutônio, tá? Que é a quebra de 2 átomos em quebra de um átomo em 2 átomos menores. Detalhe importante, se nós compararmos qual das duas, fissão ou fusão, libera mais energia, é a fusão que libera mais energia. Tá? Mas aí está o processo de fissão e é o que ele falou aqui no exercício relacionado a essa digníssima teoria. Aí ele fala assim, ó, a teoria que deu o título da mãe da era atômica para essa mulher, que é a teoria da fissão nuclear, consiste no tempo necessário que a metade da quantidade de um radionuclídeo presente em uma amostra sofra decaimento. Falso. Isso não é fissão nuclear. Quando a gente fala para que a metade da quantidade sofra decaimento, isso não é fissão nuclear. Isso tem nome, chama tempo de meia-vida. Tá? Então esse item é falso. Letra B.
Processo de quebra de núcleos grandes em menores. Morreu, liberando energia. Tá feito, letra B, de Bieber. Caseca, podia cair uns exercícios desse. Cara, não cai igual a esse, óbvio que não. Mas cai uns similares. Caseca, mas igual é similar. Então pronto, cai igual. Tá? É fácil o vestibular da UFO. Confia no Casequinha. Beleza? Bem conceitual, bem teórico. Agora, a segunda fase aí é tipo assim, né? A UFO, ela passa o mel na primeira fase. Isso falando da prova de química, tá? Não sei das outras. Mas a UFO, ela passa o mel na primeira fase. Aí na segunda fase ela chega de solo, dando voadora no seu peito, irmã. Tipo assim, você achou que aqui era o quê? Aí ela vem de solo, tá? Mas repito, vocês percorreram o melhor caminho, Colégio Vicele, tá? Mais um merchan aí, tá? O chefe tá vendo aí, tá aqui do lado, um aumento salarial aí. Beleza? Tranquilo, segundo exercício tá ok. Vamos pro próximo. Aí só o Pix. Ai, Sofia, meu sonho, filha. Tô matando cachorro a grita, amiga. Mas o Pix vem. O Pix vem. Oh, Deus, me capacita. Mega Sena, me acerta. Falando de radioatividade, nós temos as 3 radiações. O mínimo que nós esperamos de vocês é saber a representação dessas 3 radiações. Radiação alfa, beta, lambda, gama. A alfa é 4 e 2, a beta é 0 e menos 1 e a gama é 0, lambda, 0. Tá? Radiação alfa, sai do núcleo 2 prótons e 2 nêutrons. Radiação beta, sai um elétron do núcleo. Tem como sair elétron do núcleo sim? Ah, professor, mas o núcleo só tem próton e nêutron. Beleza, mas o nêutron que está dentro do núcleo é um próton e um elétron. Então sim, tem elétron lá dentro do núcleo. É o que está dentro do nêutron, que está dentro do núcleo. Casa que desenha, eu fiquei confuso, vou desenhar. Tá vendo esse núcleo aqui do urânio? Eu vou desenhar aqui o que pode ter nele. Prótons e nêutrons. Aqui. Mas o nêutron é um próton e um elétron. Tá? Então tem como sair elétron lá de dentro. Amém? Isso é radiação beta, é um elétron. E a radiação gama não é partícula. Como assim, Caseca? Partícula? É partícula. Próton, nêutron, isso é partícula. A radiação gama, ela é onda eletromagnética. Beleza? Tranquilo e calmo. Isso é o que a gente chama de fissão nuclear, que foi esse segundo exercício. Caso que faz mais, eu tô tomando. Sim, vou fazer mais. Só que agora, Sofia Araújo Vaz. Eu vou fazer um exercício de cálculo. Tanto é que eu até separei aqui, ó, minha calculadora. A Caseca, mas a gente nem pode usar calculadora na hora da prova. Beleza, vocês que lutem. Então vem com o pai. É o seguinte. A vitamina E tem sido relacionada à prevenção ao câncer de próstata, além de atuar como antioxidante para prevenir o envelhecimento precoce. A dose diária recomendada para uma pessoa acima de 19 anos é 15 miligramas. Olha o que o Casequinha vai fazer. A dose diária é 15 miligramas. Ele falou aqui, ele deu grito aí. Tá? Então não estou inventando nada, falou que a dose diária é 20 anos. É 20 anos. O menino de 19 anos ali é de 15 miligramas. Considerando-se que em alguns suplementos alimentares existam, olha isso que eu vou destacar, 0,105 vezes 10 elevado a 20 moléculas de vitamina E por comprimido. Olha isso aqui, por comprimido. Ele falou que a fórmula da vitamina E é C29H50O2. Aí ele falou assim do número de Avogadro, que a gente está cansado de saber, que é o número 6 vezes 10 é 23. Número de Avogadro, também apelidado de mol. Tá? Um mol é 6 vezes 10 é 23. Caseca, uma vez eu cheguei na menina e falei assim, nossa, você é 6 vezes 10 é 23, linda. Ela não entendeu. Aí eu falei assim, não, é porque você é mol, linda. É isso. Eu espero que você tenha rido, porque eu gastei. Tem como vocês mandar um kkkk no chat, por favor? Só pra ver se vocês estão rindo. Manda assim, kkkk. Isso, obrigado. Obrigado. Então, galera, o mol é um número. Ai, quer dizer, eu achei que mol era preguiça de falar molécula. Abreviação. Não, velho, não viaja.
1 mol é um número. 6 vezes 10 é 23. Tá? Aí ele continua. Aí a chave da questão é essa aqui, ó. O número de comprimidos que deve ser consumido em um mês, 30 dias. Caseca, por que você está destacando isso? Porque, olha só, dose diária é 15 miligramas. Ele quer saber o número de comprimidos em um mês, em 30 dias. Então, o primeiro cálculo que eu vou fazer é esse aqui, ó. Um dia, a dose é 15 miligramas. Essa aqui é a primeira parte do exercise. Um dia, calma, fugiu aqui. Um dia é 15 miligramas. 30 dias são quantos miligramas? X. Se a gente desenvolver esse cálculo aqui, dá 450 miligramas, tá? De vitamina. Vitamina. Primeiro passo. Segundo passo, ele quer saber qual o número de comprimidos. O que eu vou fazer? A primeira coisa que o Casequinha vai fazer é transformar esse número de moléculas que eu tenho por comprimido em massa. Porque eu vou relacionar aqui com massa. Casequinha, eu lembro que você falava assim, ó. 1 mol de qualquer coisa equivale a 6 vezes 10 a 23 unidades de qualquer coisa. O que muda aqui embaixo, nesse triângulo que eu estou montando, é a massa. A massa, por exemplo, se fosse água, o H é 1, O é 16, 1 vezes 2, 2, 16 vezes 1, 16, daria 18 gramas cada mol. Aí aqui, eu colocaria 18. Mas ele não está falando que a vitamina E é H2O. É C29, H50 é 2. C29, H50, O2. Caseca, como que é essa conta, então? Simples. O carbono na tabela é 12 e é 1. Caseca, na prova da UF tem tabela periódica? Sim, na prova da UF tem tabela periódica para consulta. Tá? Então, você vai lá na tabela, ou tem exercício que ele até te dá a massa molar da substância. Tá? O hidrogênio é 1 e o O é 16. Vou fazer aqui na minha calculadora de cabeça. Fica 12 vezes 29. Isso dá 348. 1 vezes 50, 50. E 16 vezes 2 é 32. Se nós somarmos tudo isso aqui, dá 430. 430 o quê? Gramas por mol. Tá? Então, a gente tem 430 gramas cada mol dessa estrutura aqui. Caseca, então peraí. Ele não quer relacionar mol e massa. Ele quer relacionar número de moléculas e massa para a gente comparar quantos comprimidos. Pessoal, vamos lá. Quando eu comparo o número de moléculas e massa, eu pego essa relação. 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de C29H50O2 tem 430 gramas. Mas qual a massa, Casequinha, em 0,105 vezes 10 a 23 moléculas? Caseca, isso aqui é o que tem em um comprimido, ó, por comprimido. Então aqui eu estou calculando, eu vou colocar aqui parte 2, eu estou calculando, cálculo da massa em um único comprimido. Peraí. Comprimido. Beleza? Aí, se eu desenvolver essa conta aqui, eu vou fazer aqui de cálculo de cabeça, ó. 0,105 vezes 430. Isso aqui dá... X é igual a 45,15 vezes 10 a 23, vezes 10 a 23, dividido por 6 vezes 10. Aqui, desculpa. Aqui, só rapidão, eu coloquei 10 a 23, mas aqui é 10 a 20, tá? Coloquei o número errado. Aqui é 20 e aqui é 20. Isso dividido por 6 vezes 10 elevado a 23.
Tá? Então eu tenho essa conta. Aí, eu vou te confessar. Obrigado, Sofia. Agora eu vi ali você colocando também. Galera, só um detalhe importante para esse exercício. Velho, olha essas contas. Na hora da prova, você tem que manejar essa conta aí. Ah, quer dizer, você está fazendo na calculadora? Beleza. Você não pode. Essa conta aqui, ela vai dar isso aqui, ó. 7,5 vezes 10 a menos 3 gramas. Ou 7,5 miligramas. Mas isso aqui, galera, eu achei a massa onde? Em um comprimido. Ah, mas se eu tenho que tomar 450 miligramas em 30 dias, eu faço assim, ó. Que é a terceira parte do exercício. Um comprimido tem 7,5 miligramas. Quantos comprimidos eu tenho que tomar para ter 450 miligramas? Se eu desenvolver esse cálculo, 450 dividido por 7,5. 60 comprimidos eu preciso tomar. Resposta, letra C de caseca, C de Covid-19. Tranquilo? Caseca? Ó, eu vou te mandar uma real aqui. É um exercício difícil, é um exercício trabalhoso, tá? Porque envolve esse tanto de cálculo. Numa dessa, na moral, pula o exercício, faz o restante da prova. Por mais que você saiba fazer, tá? Porque se você sabe fazer e gasta 10 minutos, eu juro por Deus, compromete todo o restante da sua prova. Então tem essa estratégia na hora de fazer a prova, tá, galera? Olha pra mim. Não gaste todo o seu tempo, não. Numa questão. Ai, professor, mas eu estudei tanto PA e PG, eu não posso deixar de pular, não posso pular essa questão. Sei, não fica triste, mas pula. Porque se o exercício é difícil, você vai lá fazer um exercício de PA e PG e gasta 13 minutos, aí chega um exercício fácil, por exemplo, esse aqui é fácil. Aí chega o exercício fácil, não dá tempo de você fazer, ou você tá apressado, marca o gabarito errado. Gente, estratégia de prova, pelo amor de Deus. Tá? Então é isso. Essa questãozinha aqui de grandezas químicas. Essa 4 aqui, ela já fala de estados físicos da matéria, mudança de estado físico, por isso que eu falo que é coisa fácil. Tá? Vamos com calma falar dos estados físicos da matéria. Ai, Caseca, mas isso aí é bem fácil mesmo, né? Mas eu vou te falar uma coisa. Tem gente que ainda não lembra que do sólido para o líquido a gente tem um nome. Fusão. Do líquido para o gasoso a gente também tem um nome. Espera aí que vai passar aqui. Vaporização. Ah, Caseca, mas a gente sabe disso. Beleza. Vamos lembrar aqui, ó. Do sólido para o gasoso, sublimação. Aí quando eu volto do gasoso para o líquido, condensação. Condensação. E do líquido para o sólido, solidificação. E falo mais. Quando a gente pega do gasoso para o sólido, tem livro que traz sublimação inversa, sublimação reversa ou sublimação. Nossa, Caseca, que legal, tô ligado nesses nomes aí. Outra coisa que eu quero que vocês sempre associem, tá? Leu essa palavra, associem rapidamente três coisas, na verdade, né? Toda vez que ele fala de sublimação, eu quero que vocês já correlacionem com essas 3 substâncias aqui, ó. Gelo seco, naftalina e o iodo, tá? As 3 substâncias que, curiosamente, vai do sólido direto para o gasoso. Gelo seco, naftalina e o iodo. Outra coisa que também a gente tem que lembrar quando relaciona essas mudanças de estado físico é que
Esses processos direto aqui, Caseca, processos diretos você está falando fusão, sublimação e vaporização? Falo mais. O processo da esquerda para a direita são processos que a gente chama de ocorre com absorção de energia. Tá? Se ocorre com absorção de energia, são processos endotérmicos. Esses processos que pegam voltando aqui, ó, são processos que liberam calor. Tá? São processos exotérmicos. Calma que vai surgir aí, porque eu tô um passo à frente aqui do negócio. Esses processos voltando são processos exotérmicos. Beleza? Então, a fusão é um processo endotérmico. E nas minhas aulas gravadas eu falei para vocês, vamos ver se vocês lembram. Coloca verdadeiro ou falso para mim no chat. A fusão é um fenômeno químico endotérmico. Vai, verdadeiro ou falso? Caiu na prova da UFO, tá? A fusão é um fenômeno químico endotérmico. Errado, é falso. Fusão não é químico, é físico. Tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam. A casa que na hora da prova, como é que eu vou lembrar? Cara, se vira, tem que lembrar. Ah, mas você falou que o caminho da esquerda para a direita é sempre endo. É sempre endotérmico, sempre absorve calor. Mas a fusão não é processo. É físico, mudança de estado físico. De novo, qual que é a diferença de fenômeno físico e químico? Fenômeno físico não altera a identidade da substância. E o químico muda a substância. Beleza? E esse exercício ele traz assim, ó. Técnicos do Instituto de Criminalística de Campinas realizaram perícia na atração conhecida como Labirinto, do Parque Hopi Hari em Vinhedo, 79 km de São Paulo, após a morte de um estudante que passou mal nos corredores do brinquedo em 2007. No labirinto, os vários visitantes percorrem a pé 130 metros de corredores equipados com jogos de luzes, gelo seco, olha o doidão aqui, e atores fantasiados para dar sustos. Laudo preliminar do Instituto Médico Legal. Ó, o laudo falou que a causa da morte é acúmulo de líquido no pulmão. Acúmulo de líquido, tá? Associar diretamente a morte de estudante ao gelo seco. Então vamos lá, olha aqui as palavras que eu estou destacando. Gelo seco e acúmulo de líquido. Aí você pensa, pô, peraí. Gelo seco, Casequinha, é a substância que Vossa Senhoria disse que sublima. Tá? O gelo seco ele sofre o processo de sublimação. Caseca, então se ele está falando de gelo seco e colocou líquido, pô, sublimação é sólido para o gasoso. Então vamos lá. Associar diretamente a morte estudante ao gelo seco puro pode ser indevida, pois preliminarmente sabe-se que o gás carbônico sublimado não aumenta a quantidade de líquido nos pulmões. Resposta à letra A. Então, falar que o gelo seco puro falar que a morte do estudante, associar a morte do estudante ao gelo seco é indevida exatamente porque o gás carbônico não aumenta a quantidade de líquido. E o problema era o líquido. Então, tipo assim, ó, onde eu quero chegar. O exercício anterior é um exercício que você vai gastar 10 minutos. Por causa dos cálculos, por causa do raciocínio e etc. Vamos supor que nós estamos na prova. Galera, se liga, nós estamos na prova. 8 questões de química. Você chega aqui, você olha esse exercício e você fala assim, pô, esse exercício aí eu sei fazer. Só que olhando os números, vai dar um BOzão fazer ele. Deixa eu ver o próximo. Aí eu brinco com meus alunos, eu falo assim, cara, pega o exercício aqui, circula o exercício, escreve do lado, eu sei, e como você tá feliz, escreve assim, eu sei, kkkk, você tá feliz, gente, você sabe o exercício, você estudou. Aí você pula. Deixa eu ver o outro. Aí você lê rapidão, tum, marcou. Você vem no outro, viu rapidão, tum, marcou. Vem no outro aqui, tum, marcou. Tum, marcou. Aí, opa, deixa eu voltar para esse doidão aqui. Afinal, eu sei. Pronto. Onde eu quero chegar? Se você gasta muito tempo nesse exercício e vai para os fáceis com pouco tempo, irmão, você erra uns trem idiota. Tá? Idiota mesmo. E outra coisa,
para quem já fez vestibular, sabe o que eu vou falar agora. Você está numa questão, e você começa a questão. Você olha o relógio lá, 3h30, tem um relógio bem na sala, 3h30. Aí você começa a questão. Você termina a questão, dependendo da questão de matemática, de física, de cálculo em química, você termina a questão, você olhou lá no começo dela, 3h30, começou. Na hora que você termina a questão, 4h15, você fala assim, socorro! É sério, velho. O tempo voa quando você está fazendo o vestibular. Então, por isso que você tem que tomar cuidado com essa questão de desenvolver demais, gastar tempo demais. Até porque, outra coisa também, você tem no mesmo dia, que é o primeiro dia, química, física, matemática, biologia. Você tem tudo, velho. Tem tudo. Então, não fica gastando muito tempo. Eu comecei a desembolar. Vai dar BO. Para a questão. Pula, depois você volta depois que a prova está toda feita e etc. Beleza? Manda um ok pra mim, todo mundo, por gentileza. Manda um ok. Manda um ok. E, cara, eu vou te falar. Altas técnicas de chute. Universidade Federal de Uberlândia, ela tem normalmente, ela tem a ideia de, vamos supor, se são 100 questões, como são a prova objetiva são 4 alternativas, se são 100 questões no vestibular, eles distribuem 25 questões para cada letra. Então, no gabarito oficial, geralmente tem 25% das questões, letra A, no gabarito, 25 letra B, 25 letra C e 25 letra D. É clássico da UFO. Quando tem alguma discrepância, é mínima. Tá? Onde eu quero chegar? Na hora da prova. Você fez toda a prova lúcida, mas você ficou em dúvida ou não soube fazer 5 questões. E, na moral, você tá com um tempinho lá? Conta. Qual que você marcou menos? A, B, C ou D? Aí você olha, não, marquei de 100 questões, marquei 27A, marquei 28B, marquei 25C e marquei 12D. Fih, olha pra mim. Tá tudo letra D. Categoricamente, chuta a letra D. Porque a UFO normalmente ela distribui essas questões. Então, se você colocou muito pouco uma letra, então você tem que puxar ela pra cima, porque a probabilidade é maior. Tá? Nossa, cara, adorei, tô adorando a revisão. É uma técnica de chute. Técnica de chute, sim. Agora, na hora de chutar tudo letra D, olha pra mim nos meus olhos. Respira. Você vai lá, caso deu pouca letra D, vou chutar tudo letra D. Beleza. Só que, lê ela antes de chutar. Porque vai que na letra D tá escrito assim, ó. O Justin Bieber nasceu em Uberlândia. Você vai chutar a letra D e você sabe que o Justin Bieber não nasceu em Uberlândia. Então, às vezes, a letra D que você vai chutar, o erro dela é muito gritante. Então, não chuta ela. Tá? Hashtag confia. Beleza? Próximo. Universidade Federal de Uberlândia, 2015, ele traz uma charge aí. Isso, Sofia. Confia, Sofia. Dicas e dicas. Você quer dizer que eu tô adorando essa aula? Beleza. A charge de forma humorada, tá aí no exercício 5, revela um aspecto da presença do elemento químico hidrogênio na tabela periódica. Vamos ler a charge. Cebolinha, para quem o hidrogênio ligou quando foi preso? Uai, Mônica, para ninguém. Ele não tem família. É uma charge, gente. Tem como vocês rirem aí no chat? Coloca kkkk. Vamos rir, gente. Nossa, que charge engraçada. Isso, Sofia. Isso. É isso, gente. É isso. Beleza, Gabriel. Obrigado pelo sorriso. Galera, se nós desenharmos a tabela periódica, na verdade, muitas da tabela periódica, a gente tem lá o hidrogênio bem aqui, ó. Mas por que o hidrogênio está ali em cima? Porque o hidrogênio, ele tem uma coisa em comum com todos os elementos da família 1A, que é ter um elétron na última camada. Essa é a característica do hidrogênio, que faz com que ele esteja na família 1A. Mas, não sei se vocês sabem, qual que é o nome da família 1A? Metal alcalino. Véi, família 1A, metal alcalino.
E se... Nossa, tô com esqueci aqui. E vou te falar. Se tem uma coisa que tá longe do hidrogênio ser um metal. Mas, caseca, o hidrogênio, ele tá ali no metais alcalinos, ele é um metal? Não, tá? O hidrogênio não é um metal. Mas ele tá ali na família 1A, nos metais alcalinos, justamente porque ele tem um elétron na última camada, assim como todos os átomos da família 1A. Alcalinos. Caseca, beleza. Algumas tabelas periódicas, elas estão representando hidrogênio bem assim em cima, solto, aleatório. Que é a charge, fala que o hidrogênio não tem família. Mas ele está ali exatamente porque ele tem um elétron na última camada. E só um detalhe, o hidrogênio tendo um elétron na última camada, ele se liga para estabilizar com 2 elétrons, tá? Ele estabiliza não com 8, e sim com 2. Vamos só rapidão. Família 1A, metais alcalinos, 2A, alcalinos terrosos. 3A, grupo do boro, 4A, grupo do carbono, 5A, grupo do nitrogênio, 6A, calcogênio, 7A, halogênio e 8A, os nossos ilustríssimos gases nobres. Beleza? Outra curiosidade em relação à tabela periódica é que se nós traçarmos uma linha imaginária aqui, a maioria da tabela periódica está aqui, do lado esquerdo, e tem nome, se chama metal. Tá? Caramba, ele desceu até... Ó, metal. Aqui nós temos os ametais. E a família 8A, nós estamos cansados de saber que são os gases nobres. Beleza? Caseca, é importante memorizar isso aí? Sim, porque a tabela vem preta e branca, a gente tem que fazer essa divisão. Porque essas tabelas Nutella que a gente recebe dos livros, ela vem colorida e com legenda. Aí fica fácil saber quem é metal e quem é metal. E outra coisa, a gente sabe que a interação, por exemplo, de um metal mais um ametal é ligação iônica. A interação de um ametal com outro ametal, a gente tem uma ligação covalente. Então, às vezes, a gente tem que saber essas classificações. Beleza? Casequinha, então ele fala aí, ó, a charge de forma morada revela um aspecto da presença do elemento químico hidrogênio na tabela periódica. Essa alusão deve-se ao fato de o hidrogênio não ter família. Então vamos lá. Essa alusão deve-se ao fato de hidrogênio não ter família e de que o hidrogênio possui tendência em formar ligações covalentes com os elementos metálicos. Galera, presta atenção aqui no casequinho. Concentra no pai. Deixa eu só mudar a corzinha aqui. Sei que às vezes essa maquininha não consegue acompanhar o raciocínio do casequinha, que é incrível. Galera, a gente tem o que chamamos de ligação iônica, que eu falei para vocês que é metal mais o ametal, ou o metal mais o hidrogênio. Nós temos a ligação covalente, e a ligação covalente é ametal mais ametal, ou o ametal mais o hidrogênio. E a ligação metálica, que é metal mais metal. Tá? E quando é na primeira ele fala assim, ó, que o hidrogênio ele tem tendência a formar ligação covalente com metal, isso aqui é errado. Porque o hidrogênio com um metal não é covalente, é iônica. Tá? Então, o primeiro item é very, very falso. Beleza? Letra B. O hidrogênio possuir preponderantemente a mesma tendência de ligação química que os metais do primeiro grupo, formando o íon H+. Galera, olha isso aqui. Na verdade, galera, H+ não existe. O que existe... Caseca, mas ácido é toda substância que em meio aquoso libera H+. Na verdade, aquele H+ da ionização dos ácidos é H3O+. Tá? Caseca, por que H+ não existe? Eu vou desenhar um hidrogênio para você. O hidrogênio ele tem um núcleo, ele tem uma camada de elétron, e o hidrogênio, pessoal, ele tem um elétron. Casequinha, se a carga aqui é mais um, quer dizer que essa carga mais um, ele perdeu um elétron. Agora, galera, se liga. Se essa carga mais um quer dizer que perdeu um elétron,
Você concorda comigo? Deixa eu só... Ó, perdeu um elétron. Você concorda comigo que olha no desenho da bolinha aí? Se o hidrogênio tem um próton no núcleo e um elétron na eletrosfera, se ele perder um elétron, velho, ele deixa de ser átomo, meu irmão. Ele vira núcleo. Isso não existe. Então, é falso esse segundo item. Que ele fala que o hidrogênio ele tem a tendência de perder elétron igual os elementos da família 1A. Não, ele não tem essa tendência. Na verdade, como eu disse para vocês, o hidrogênio da família 1A ele tem um elétron na última camada e a tendência dele não é perder elétron, é ganhar elétron numa ligação covalente. No caso, compartilhando o elétron numa ligação covalente. Tá? Então, esse item é falso. Letra C. Sendo o elemento representativo do tipo metal, cujas características se assemelham aos metais alcalinos. Galera, se a gente respeitar a tabela periódica desenhada com o hidrogênio aqui, seria verdadeiro aquele item. Mas o hidrogênio não tem, ele não é representativo, ele não é metal. Tá? Então, por isso que esse item aqui é falso. Falso aqui, falso aqui. E letra D, ser inserido no grupo 1 da tabela devido à sua configuração eletrônica, que é ter um elétron na última camada, assim como os elementos da família 1A. Porém, ele tem a tendência de ligação química semelhante à do flúor. Galera, o flúor está aqui na família 7A. Se ele é da família 7A, ele tem 7 elétrons na última camada. E se ele tem 7 elétrons na última camada, a tendência dele é ganhar um elétron. Assim como o hidrogênio também tem tendência a ganhar um elétron. Só que o flúor estabiliza com 8, regra do octeto. O hidrogênio é uma exceção à regra do octeto, porque ele só tem uma camada e essa única camada não cabe 8, cabe só 2. Tranquilo? Então, por isso que nesse caso, a resposta é a letra D de Justin Bieber. Ok? Manda um ok pra mim no chat, por gentileza. Todo mundo. Manda um ok. Manda um ok pro Kazek Baquígrafo. Isso, isso. Seguimos firmes e fortes. Exercício de pilha dentro de eletroquímica. Para quem lembra, nossa última aula foi de... Minha última aula ao vivo aqui com vocês foi da parte de eletroquímica, pilha e eletrólise. Eu lembro, eu saí tonto da aula, do tanto de informação que eu dei em 1h30. Nossa, socorro, socorro. Trouxe algumas coisinhas de misericórdia mesmo, Sofia. Misericórdia, glória a Deus das alturas. Trouxe algumas dicas, mas vou te falar. Se você souber montar essa tabela que eu vou montar aqui agora, oxidação, redução. Se nós soubermos montar essa tabela, a gente desembola muita coisinha em pilhas, tá? Mas dá para memorizar o preenchimento dessa tabela de algumas forminhas. Como assim, Casequinha? De algumas formas. Vou lançar. Existe isso aqui, ó. Pipocar mais. Não sei se vocês vão lembrar. Mas, ó, na pilha, o polo positivo, cátodo, redução. Não, Caseca, mas em vez de facilitar, você bugou minha cabeça. Não, calma, calma. Pipocar mais. Pilha, polo, positivo. Aí, aqui, ó. Peraí, deixa eu mudar a cor. Pilha, polo, positivo. Átodo e redução. Tá? Onde eu quero chegar? Usando o pipocar mais, quem sofre redução, eu já posso falar aqui que é o polo positivo. E aqui eu posso falar que é o cátodo. Ah, então quem sofre oxidação é o polo negativo e o ânodo. Explico, Ana Laura? Explico sim. O que mais que a gente tem? Oxidar. Olha o jeito que o Casequinha vai falar. Oxidar. Oxidar. Quem oxidar está dando elétrons. Em outras palavras, vai perder elétrons. Uai, se quem oxidar vai dar elétrons, quem reduzir vai
ganhar elétrons, receber elétrons. Calma. Ganhar elétrons. Ganhar elétrons. Outra coisa. Quem oxida é agente redutor. Aí você pega meio que o contrário. Quem oxida, agente redutor. E quem reduz, agente oxidante. Quem sofre oxidação sofre uma corrosão. Quem sofre redução, a gente fala que sofre um aumento da massa ou um acúmulo. Aumento da massa ou um acúmulo. E quem sofre oxidação aumenta o NOx. Quem sofre redução, redução é reduzir o NOx. Tá? Um resuminho bem clássico aí da parte de pilha. Detalhe importante que na eletrólise eu tenho que analisar desse jeito, ó. CRAL mais. CRAL mais, Caseca, como assim? Lá na eletrólise, quem sofre oxidação é o polo positivo e o ânodo. Quem sofre redução é o polo negativo e o cátodo. Mas, memorize isso aqui, tá? É muita coisa, Casequinha, eu sei. Repare isso aqui. C e R. C e R lá na minha terra é consoante. Onde eu quero chegar? Tanto na pilha quanto na eletrólise, sempre vai ser consoante com consoante. Ou seja, cátodo reduz na pilha e cátodo reduz na eletrólise. E na pilha e na eletrólise, ânodo sempre oxida, vogal com vogal. Aqui, vogal com vogal. Tá? Tanto na pilha quanto na eletrólise, cátodo reduz. Tanto na pilha quanto na eletrólise, ânodo oxida. Consoante com consoante, vogal com vogal. Só que na pilha, o polo positivo que reduz e na eletrólise, o polo negativo que reduz. Por isso que a gente memoriza o pipocar mais aqui e o CRAL mais aqui. Beleza? Rapidinho, a gente resolveu o exercício, Ana Laura. O que é o kit? Lá na eletrólise, o cátodo reduz e o processo de redução, Ana Laura, ocorre com a formação de uma substância sólida. Vou dar um exemplo. Se o cobre sofrer uma redução, ele vai ganhar elétrons, porque reduzir é ganhar elétrons, e ele forma um cobre metálico. Onde eu quero chegar com isso, Ana Laura? O processo de redução ocorre a formação de um sólido metálico. E tem como calcular a massa desse sólido metálico numa expressão que é a massa formada é igual a K vezes I vezes T vezes Z. Nossa, Caseca, é fácil memorizar a fórmula? Né, Ana Laura? É fácil memorizar a fórmula, só que interpretar ela que é um pouquinho mais difícil. Então vamos interpretá-la. O que é o K, Casequinha? O K é 1 sobre 96.500. Esse 96.500 é a constante de Faraday que é dado do exercício. Então você vai pegar aquele dado do exercício e colocar no denominador, 1 sobre 96.500. Esse I aqui é a corrente em ampere. Então ele vai dar a corrente elétrica. Esse T aqui é o tempo, mas ele tem que ser colocado na fórmula em segundos. E eu falei para vocês, Ana Laura, não sei se vocês vão lembrar, ele nunca vai dar em segundos, ele vai dar em minuto, ele vai dar em hora, então tem que transformar. Tá? E esse E nada mais é do que a massa molar dividido pela carga. Caseca, peraí. Se fosse o cobre, eu pegaria a massa molar do cobre, que é 63,5, e dividiria pela carga. Tá aqui, ó, mais 2. Dividiria por 2. Então, o E, Ana Laura, é a massa molar da tabela periódica dividido pela carga. E aqui, no caso, a gente tem o íon do cobre formado, que é mais 2. Tá? Aí você desembola a fórmula e acha a massa da substância que reduziu no processo. Ok, Ana Laura? Imagina, Ana Laura. É minha prima. Tá? Então, tamo junto. Show? Galera, Caseca, faz esse exercício aí. Galera, é simples. Ele fala assim, ó.
A estocagem de solução de sulfato de zinco em recipientes metálicos exige conhecimentos sobre possíveis processos de oxidação do zinco com o metal do recipiente, de modo a não danificá-lo. Vamos lá com calma, só para a gente interpretar os termos. Pessoal, sulfato de zinco é uma solução aquosa. É isso aqui, ó. ZnSO4. O sulfato de zinco, o zinco ele está na forma iônica. Tá? A gente fala, quando ele está na forma iônica, nós falamos que ele está na forma oxidada. Caseca, se você pegar aqui então, aqui o cobre ele está na forma oxidada, aquosa, e aqui ele está na forma reduzida. Então, quando ele está na forma metálica, ele está na forma reduzida. Quando ele está na forma aquosa, ele está na forma oxidada. Tá? Só algumas nomenclaturas lá na pilha. Aí ele fala assim, se eu quero estocar o zinco, eu quero estocá-lo na forma oxidada. Porque ele está no sulfato de zinco, então ele está na forma iônica. A semi-reação de redução do zinco está descrita abaixo. Então aqui ele falou que eu tenho uma reação de redução, potencial de redução aqui do zinco. Para auxiliar na decisão por diferentes recipientes que pudessem armazenar a referida solução, um químico utilizou os dados da tabela a seguir. Agora, olha para mim. Se eu quero armazenar o sulfato de zinco, eu quero ele na forma oxidada? Se eu não quero danificar, então o que tem que acontecer? Não pode ter reação. Se eu não quero que tenha reação, o que eu quero fazer? Eu quero manter o zinco na forma oxidada em contato com um frasco que esteja na forma reduzida, metálica. Porque ele fala assim, ó, assim o químico concluiu que para armazenar o sulfato de zinco, deverá utilizar um recipiente formado por um material que não sofra oxidação. A resposta é a letra A. Deixa eu explicar o porquê. Não existe oxidação sem redução. Não existe. Tá? Não existe. Porque oxidação é perder elétron, redução é ganhar elétron. Se alguém oxida, ele oxida perdendo elétrons para alguém que reduz. Então não existe um isolado do outro. Pessoal, se eu quero armazenar o sulfato de zinco e se eu quero, quer ver aqui, não danificar, é porque eu quero que o sulfato de zinco ele esteja na forma oxidada. Mas, se eu quero que ele esteja na forma oxidada, eu tenho que ter outra substância na forma reduzida. Então, se eu não quero danificar nada, galera, eu tenho que pegar um material que não sofra oxidação. Porque se o material sofrer oxidação, vai ter danificação do processo. Por isso que a resposta aí é a letra A. Caseca, se ele me perguntasse aí nesse exercício, qual seria a substância que eu poderia armazenar um sulfato de zinco? Vamos lá? A substância para armazenar um sulfato de zinco, ela tem que estar na forma reduzida, tá? Metálica, para o zinco ficar na forma oxidada. Para uma substância em contato com o zinco sofrer e estar na forma reduzida, ela tem que ter um maior potencial de redução em relação ao zinco. Olha na tela, olha o potencial de redução do zinco, menos 0,76. Então, na verdade, se você olhar essas espécies químicas aí, tá na tela, todos esses potenciais aqui são maiores que o potencial de redução do zinco. Então, qualquer material desses eu poderia utilizar para armazenar o sulfato de zinco. Porque todos eles têm potencial maior, potencial de redução maior que o do zinco. Então, eles vão continuar na forma reduzida e não vai ter reação. Por isso que aí a resposta é a letra A. Tá? E o material que ele vai utilizar não sofre oxidação. Tá? Porque se sofrer, ele vai estar danificando o processo. Beleza? Uma questãozinha de interpretação aí já é mais chatinho. Tá? Então, mais muitas informações para vocês. Já fiz esse exercício aqui com vocês algumas vezes. Já coloquei no simulado de vocês, entre outras cositas. E eu particularmente, eu tenho 12 anos que eu dou aula. Esse exercício que está na tela aí é
o mais fácil de todos os exercícios que eu já vi no vestibular da UF. Caseca, mas ele é fácil para você, né? Que é prof. Esse exercício aí, ele exige de mim uma interpretação de gráfico envolvendo uma definição que eu acho fácil na química, que é tempo de meia-vida. Caseca, o que é tempo de meia-vida? Tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a massa de uma amostra radioativa decaia à metade. Casequinha, dá um exemplo mais palpável. Vamos supor que eu, Casequinha, pese 100 quilos. Nossa, você tá gordo, né? Eu peso 90. Quando eu tô gripado, eu peso 100. Porque meu nariz entope. Desculpa, minha piada. Eu faço bullying comigo mesmo, e pode, tá? Vamos supor que eu peso 100. Se o meu tempo de meia-vida é um dia, o que isso significa? Que hoje eu peso 100. Passa-se um dia, eu não peso mais 100, eu peso a metade, 50. Passa mais um dia, eu não peso 50, eu peso a metade, 25. Mais um dia, 12,5. Mais um dia, 6,25. Mais um dia, 3,125. Mais um dia, e aí a gente vai reduzindo a metade. Tá? Isso é a definição de tempo de meia-vida. É o tempo necessário que a massa de uma substância decai à metade. E vou te falar a real. Tem substâncias que têm tempo de meia-vida de milésimos de segundo. Por exemplo, os 5 elementos radioativos, os 5 últimos elementos que eles descobriram na tabela periódica, são elementos extremamente instáveis. Eles duram milésimos de segundo na natureza. Eles, sei lá, eles somem em milésimos de segundo. Mas tem elemento químico que tem tempo de meia-vida milhões de anos. Por exemplo, o carbono 14, só uma curiosidade aqui, tá? Olhem na tela. Nós temos 3 isótopos do carbono. O carbono de massa 12, 13 e 14. Esse aqui é o carbono 14. Ele é o isótopo do carbono radioativo. O tempo de meia-vida dele é 5.730 anos. E é com esse carbono 14 que a gente faz datação de fóssil. Ah, achei um fóssil. Ele tem 500 mil anos. Beleza, 500 mil anos porque eles pegaram e viram a quantidade de carbono 14 que tinha no osso, na ossada. Tá? Exemplo, o Césio 137, do acidente em Goiânia, tem 30 anos de meia-vida. Então, lá em Goiânia encontraram 20 gramas do material em 1987. Em 2017, daqueles 20 gramas, eu falei 30, encontraram 20 gramas do material em 1987. Como o tempo de meia-vida é 30 anos, em 2017, daqueles 20 gramas ainda resta 10. Por isso que tudo que eles pegaram em contato com o material radioativo teve que ser enterrado e concretado a muitos palmos de profundidade, porque tem material radioativo, emite radiação, então pode ser prejudicial. Esse exercício ele fala, aí, ó, o iodo 132, devido à sua emissão de partículas beta e radiação gama, tem sido muito empregado no tratamento de problemas na tireoide. A curva abaixo ilustra o decaimento radioativo. Olha aqui para mim rapidão. Devido à sua emissão de beta e gama. De novo nas representações. Alfa 4 e 2. Beta 0 e menos 1. E a gama 0 e 0. Preponderantemente, a radiação alfa ela é positiva, a beta é negativa e a gama não tem carga. Tá? Aí ele fala assim, a análise da curva de decaimento revela que o iodo... Galera, olha isso aqui. Porcentagem em função do tempo, dias. De 100 até a metade, passou esse tempo aqui, ó. 8 dias. Peraí, Caseca. De 100 até a metade, passou 8 dias? Pô, 100 até a metade é o tempo de meia-vida. Se durou 8 dias, o tempo de meia-vida é 8 dias. Resposta letra C, de Caseca. Nossa, Caseca, isso não cai pra gente. Cai, gente. Cai. Cai exercício fácil igual esse. Só que, cara, eu tenho que saber definição, mãe. Eu tenho que estudar.
E eu sei que vocês estudaram bastante. Caseca, essa revisão ajuda muito, velho. Ajuda muito mesmo a revisão. Porque ela vai, repito, aflorando tudo que você estudou. Aí você fala assim, lembrei, é isso. Lembrei, é isso. E falo mais. Hoje, acho que a revisão é de manhã e à tarde. À noite, pega aqueles resumos que você faz. Estuda mais. Aí, quer dizer, agora não adianta mais não. Adianta, pega os seus resumos. Lógico, você não vai aprender, mas você vai revisar. Você vai aflorar as coisinhas na sua cabeça, porque vai dar certo. Beleza? Eu brinco assim, duas coisas, meus alunos. Cara, o principal, velho, no vestibular é ter tranquilidade. E eu brinco assim, se você estudou pra caralho, adianta ficar nervoso? Não adianta, só vai te atrapalhar. Você estudou, fica calmo. Tô nervoso aqui, calma. Se você estudou muito, fica calmo, velho. Você estudou muito, você fez sua parte. Se você não estudou muito, adianta ficar nervoso? Você não estudou porra nenhuma, entendeu? Então, moral da história. Não adianta ficar nervoso, só vai te atrapalhar. Cara, chega lá, respira, fica pleno. Aí, você olha assim para a questão, fácil demais. Seu concorrente lá vai assim, essa mulher é foda, esse cara é foda. Fácil demais, sabia que ia cair essa coisa, sabe, deboche, isso é incrível. Hein? Todo mundo coloca no chat, por gentileza, um amém em caixa alta. Tá? Tem que ser um amém gritando. Por favor. Amém. Grita amém aí. Isso. Tem que... Se você não for confiante, irmão ou irmã, quem vai ser pra você? Ninguém. Tá? Só a Ana Laura colocou amém, só ela que vai passar. Quem não colocar amém, não passa. Cara. Ah lá. Aí a Letícia diz, credo mesmo. Tem que falar amém. Glória a Deus nas alturas, Adriele. Amém. Aí, ó. Amém pra tu. Aqui, eu vou até escrever aqui amém também. Amém pra nós. O exercício 8 fala de alotropia. Presta atenção. A figura acima ilustra o grafeno, variedade alotrópica do carbono. Variedade alotrópica. Tem gente que confunde alotropia com isotopia. Ó, o Frederico até gritou ali, amém, tipo assim, o vagabundo, amém, narigudo. Tem gente que confunde alotropia com isotopia. Eu coloquei aqui, ó, os 3 isótopos do carbono. Aqui, ó, a massa o número atômico é 6, número atômico é 6, número atômico é 6. São os 3 isótopos do carbono. O que é isotopia? O que é isótopo? Mesmo número de prótons. A alotropia, a definição não tem nada a ver. A alotropia é quando eu tenho um elemento químico que pode ser, por exemplo, o oxigênio. E esse elemento químico, ele é capaz de formar mais de uma substância simples. Caseca, o oxigênio, o elemento químico oxigênio, ele consegue formar mais de uma substância simples? Sim, e vou te mostrar. O2 e O3. Caseca, eu nem lembro que é substância simples, só tem um elemento. Só tem uma letrinha maiúscula. Tá? Então, a gente tem isso na alotropia. Um elemento formando mais de uma substância simples. Caseca, dá mais exemplo de alotropia. Galera, os clássicos, tá? O enxofre rômbico é alótropo do enxofre monoclínico. O fósforo branco é alótropo do fósforo vermelho. Tem mais. O O2 e o O3, essa alotropia aqui. E o carbono, né? O carbono, a gente tem o carbono grafite, que é o alótropo mais comum. A gente tem o carbono diamante. A gente tem o grafeno, que ele deu aqui. O fulereno. E assim vai. Tá? Então, isso é alotropia. Aí ele fala assim. A figura acima ilustra o grafeno, a variedade alotrópica do carbono, constituída de uma monocamada de átomos de elementos ligados a um arranjo hexagonal. Essa variedade é um exemplo de alotropia do carbono. Cara, como também o são. Então ele está falando dos alótropos do carbono. Quem também é?
Galera, alotropia envolve substância simples. Na letra A, ele colocou gás carbônico. Gás carbônico é CO2. Não é substância simples. Socorro, né? Socorro. Tá? Então, CO2 não entra na alotropia do carbono. Na segunda, ele coloca monóxido de carbono. Monóxido de carbono também é substância composta, não é substância simples, também não entra. Beleza? Só lembrando, o monóxido de carbono, extremamente tóxico. Tá? Aí por isso que a resposta é a letra C, grafite e fulereno. Galera, ele deu outro pega aí também, nessa prova. Porque ele perguntou quem também é alótropo do carbono. Grafite e fulereno. Mas tem gente que fala assim, nossa, eu lembro do exemplo do Caseca falar, o fósforo branco e vermelho são alótropos. Beleza, eles são alótropos, mas um do outro, não do carbono. Então tem uns cabeçudos que vai lá e marca a letra D, mas não. Você percorreu o melhor caminho. Isso é. Tá? Como é que é, ô Sofia? Agora o Pix vem. O Pix vem. Beleza? Tranquilo, Casequinha? A Sofia nem tá aí mais. Vamos fazer aqui agora duas questões discursivas para a gente finalizar. Fala assim, ó. Questão 1. Considere as estruturas abaixo e faça o que se pede. Indique quais materiais absorveu... Ah, desculpa. O enunciado começa aqui. O experimento abaixo foi descrito no periódico Química Nova na escola. Ele pegou papel não encerado. Peraí. Então é guardanapo, folha de caderno. E, para quem não sabe, guardanapo, folha de caderno é derivado da celulose. Tá? Pedaços de papel encerado com hidrocarboneto. Pedaços de saco plástico de polietileno. Olha a estrutura do polietileno aqui. Então ele deu aí algumas diquinhas pra gente. E ele fala assim. Letra A. Indique quais materiais, qual ou quais materiais absorveram água. Galera, olha pra mim. Para absorver água, tem que ter a mesma natureza em relação à polaridade da água. A água é polar. Então, para absorver na água, também tem que ser uma substância polar. Olha isso aqui. O papel encerado tem hidrocarboneto. Gente, socorro. Todo hidrocarboneto é apolar. Isso é beabá da química orgânica. Todo hidrocarboneto é apolar. Agora, o que é hidrocarboneto, Caseca? Só tem carbono e hidrogênio. Agora, olha o polietileno. O que tem aqui, Caseca? Carbono e hidrogênio. Pronto, ele tem as mesmas estruturas do hidrocarboneto. Ele é um hidrocarboneto, o polietileno. Ah, Caseca, então quer dizer que o polietileno também é apolar? É. Ah, então qual que absorveu a água? Galera, a única substância que vai absorver na água, o único papel que vai absorver na água é o pedaço de papel. Pedaço de papel não encerado. E te provo por quê, galera. Papel não encerado tem esses grupos, é celulose, tem grupo H. Tem grupo H? Faz ligação de hidrogênio com a água. Mas olha só, ele não perguntou justificativa não, é só para indicar. E olha para mim, é ridículo o que eu vou fazer, tá? Mas irmão, irmã, se ele fala para indicar sem justificar, você tem 3 possibilidades, você não sabe porra nenhuma, chuta, irmão. Oi, ele deu 3 possibilidades, papel não encerado, papel encerado e sacola plástico. Velho, sacola plástico, você sabe que não absorve água, socorro, né? Socorro. Tá? Então, irmão, mesmo se você não soubesse disso, tá? Chuta uma quando é assim, quando ele te limita possibilidades, mesmo na questão aberta, velho. Quando ele te limita em possibilidades, chuta uma. Você tem uma chance de acertar. Tá? Então, beleza. Aí na letra B ele fala: explica utilizando as estruturas das moléculas e as informações acima o motivo da diferença da absorção, ou não, né, de água nos 3 casos. Então, vamos lá. Deixa eu colocar mudança de cor aqui. Ó, primeiro, para o papel não
encerado, temos uma estrutura com vários grupos OH, que são aquelas hidroxilas que eu coloquei aqui para vocês. Logo, faz ligação. Antigamente chamava ponte, tá? Hoje a gente chama ligação. Logo, faz ligação de hidrogênio com a água. Tá? Então, essa seria o justificativo para o papel não encerado. Aqueles grupos OH da celulose, tá? Você poderia até destacar, né? O papel não encerado tem uma estrutura com vários grupos OH, entre parênteses, celulose. Logo, faz ligação de hidrogênio com a água e o torna solúvel. Beleza? Para o papel encerado, temos uma não absorção da água, calma, pois a cera é feita, ou é composta, melhor, a cera é composta de hidrocarbonetos. Que são apolares. Galera, e a justificação do papel encerado é a mesma para a sacola plástica. Ó, para a sacola plástico, temos uma não absorção da água, pois este apresenta apenas carbono e hidrogênio, que faz com que a estrutura seja apolar. Caseca, o que ele quer ler nesse tipo de... O examinador, o que ele quer ler? Ele quer que você fala que na celulose, que é o papel não encerado, tem esses grupos OH e que a substância é polar. É isso que ele quer ler. Ele quer ler ligação de hidrogênio. Para as substâncias que não absorvem a água, ele quer ler que as substâncias são hidrocarbonetos e que são apolares. É isso que ele quer ler. Tá? Aí você, com aquela sua maestria, você desenvolve o textinho bonitinho para ele ler. Tá? Mas, normalmente, deixa eu te contar, exercícios de segunda fase tem as palavras-chave, que o cara vai ler, mas ele quer procurar uma palavra-chave. Tá? Ele não quer saber se você usou palavras lindas e plenas e maravilhosas. Ele quer ler nesse exercício que o primeiro faz ligação de hidrogênio, então é polar. O segundo é apolar porque é hidrocarboneto. E que o terceiro é apolar porque também é um hidrocarboneto. Beleza? E para a nossa saideira, questão 2. Fala assim, ó. A equação abaixo representa a reação de produção do processo de fermentação para se obter etanol puro a partir da sacarose. Ele deu a reação. Ele fala assim, ó. Calcule a massa em gramas da sacarose necessária para produzir um volume de 50 litros de etanol. Galera, etanol é líquido. Se fosse relação de volume na CNTP, nós utilizávamos 22,4 litros no exercício de estequiometria. Tá? Só que aqui, galera, ele falou 50 litros de etanol. Só que ele deu a densidade. Então vamos lá. Na primeira A, na letra A, o primeiro passo que eu vou fazer aqui é calcular a massa em 50 litros
de etanol. Caseca, como? Ué, gente, densidade é a massa sobre volume. Galera, só um detalhe, densidade aqui é gramas por centímetro cúbico. Centímetro cúbico é ml, tá? Por que eu tô falando isso? Porque 50 litros tem 50 mil ml. Vou jogar na fórmula. Então fica assim, ó, 0,8 é igual a massa dividido por 50 mil. A massa aqui dá 40 mil. Caseca, tem 40 mil gramas, então. 40 mil gramas. Questão de estequiometria. Ele quer saber a massa de sacarose para produzir 40 mil gramas de etanol, que é 50 litros de etanol. Olha para mim, proporção estequiométrica, proporção massa e massa. Tá? Proporção massa e massa, eu pego a massa da tabela periódica da sacarose, que é 342, e a massa da tabela periódica do etanol e multiplico pelo coeficiente estequiométrico, que é 4. Então, aqui é 4 vezes, aqui dá 24 mais 6, 30, 46 gramas. Então, a segunda parte aqui da letra A, eu faço a proporção estequiométrica. 342 gramas de C12, H22, O11, tá para 4 vezes 46. 4 vezes 46 dá 160 mais 24, 184 gramas de etanol. Mas ele quer saber a massa para produzir 40 mil gramas, que 40 mil gramas é os 50 litros que eu transformei em gramas aqui. Se eu desembolar esse rolê, eu vou fazer aqui, ó, de cabeça, com a minha calculadora. Vai ser 40 mil vezes 342 dividido por 184. Se eu desenvolver esse cálculo aqui, dá 74.347,8, o quê? Gramas de C12H22O11. Ou, se a gente colocar em potência de 10, aproximadamente 7,5 vezes 10 a quarta. Tá? Então seria mais 7,4. Deixa eu arredondar direito aqui. 7,4 vezes 10 a quarta gramas C12H22O11. Beleza? Essa é a letra A. Olha para mim aqui rapidinho, no casequinha. Repito. Proporção massa em massa. Você consulta a tabela periódica e faz a proporção com a massa molar. Beleza? A letra B, ele te deu uma reação aí no exercício, só que na letra B ele pediu uma reação para você montar. Ele fala assim, ó, letra B, qual o volume de gás carbônico produzido na combustão total de 1 mol de etanol? Galera, para quem não sabe, o etanol tá aqui. Ó. O etanol é C2H6O. Lá estava escrito assim, ó, C2H5OH. Só somei aqui os 5 mais 1, coloquei 6 aqui. Olha para mim. Combustão, a gente tem o componente e nós temos CO2 mais water. Beleza? Essa é a reação de combustão. Vou balancear, tá? Essa reação aqui. 2 carbonos. Espera aí. 2 carbonos aqui. 2 vezes 1. 6 hidrogênios. 3 vezes 2. 4 mais 3, 7. Aqui já tem 1. 3 vezes 2, 6. Então dá 7 do lado esquerdo. Tá? Isso é uma reação balanceada. Sabe o que ele perguntou? Quando reage 1 mol de C2H6O, qual é o volume em litros na CNTP de CO2? Só que, olha só, aqui tem 1 mol. E 1 mol forma 2 mols de CO2. Mas olha só, alguém coloca no chat aí pra mim, só pra gente finalizar. 1 mol de qualquer gás na CNTP ocupa qual volume? 1 mol de qualquer substância gasosa na CNTP ocupa qual volume? 22,4 litros. Então, se aqui é 1 mol e aqui eu tenho 2 mols, eu tenho 2 vezes 22,4 litros. Calma, eu coloquei errado. 2 vezes 22,4 litros. Então, o volume formado é de 44
4,8 litros de CO2. Essa é a resposta. Beleza? Galera, a gente vai ficando por aqui, tá? Confesso que sábado, que é o dia da prova, o primeiro dia, às 13 horas eu farei isso aqui, ó. Vou abrir um todinho e pensar em você. Desejo uma excelente prova, tá? Fiquem tranquilos, vão tranquilo que vocês foram muito bem preparados. Beleza? Um beijo no seu coração, fiquem com Deus. E é nóis. Tchau, gente. Valeu.